Olá, eu sou o Tenente Coronel Aviador Kurovski, sou aluno de doutorado no programa de pós-graduação em aplicações operacionais no ITA. Eu vou trazer hoje para vocês a apresentação dos resultados de um trabalho que vem sendo conduzido em conjunto com pesquisadores do Instituto de Estudos Avançados, o Major Diego Geraldo, Capitão Negrão e o professor Dr. Ângelo Pássaro. Esse trabalho, apesar de aparentar serem resultados para resolver um problema bastante específico, ele está dentro de um contexto maior, então que inicialmente eu vou trazer esse contexto e apresentar de onde surgiu essa necessidade, para a gente entender realmente como que soluções aparentemente pontuais como essa estão relacionadas com todo um novo conceito que tem se tornado realidade na área de defesa, nesse caso especificamente da Força Aérea. Bom, estamos num momento de transição, a aquisição de uma nova aeronave, como em diversos outros momentos da história, realmente trazem uma grande mudança de doutrina, uma necessidade de aprofundar o conhecimento de diversas áreas. Para isso chegar até o piloto que está sendo preparado, a simulação virtual tem se mostrado uma solução realmente que não é essencial. No entanto, não é apenas hoje necessário aquela simulação onde o piloto prepara a operação da aeronave, a pilotagem, emergências e coisas relacionadas. Na verdade, é necessário um treinamento tático, bem mais complexo, que envolve um cenário muito maior, ainda mais agora com essa nova aeronave e os novos sistemas que vão estar sendo operados. Então o cenário se torna mais complexo. E como gerar esse tipo de cenário para que seja possível um treinamento ou uma análise adequada para preparar um treinamento adequado? São o que chamamos de simulações construtivas. Então, realmente, uma simulação construtiva ela é uma simulação onde os agentes são autônomos, são gerados por computador e operados por computador, de maneira a possibilitar a criação de um cenário bem mais complexo, sem depender do tempo todo de seres humanos atuando. No entanto, criar cenários desse modo que sejam realistas o suficiente e realmente criem tanto uma análise adequada quanto um cenário de treinamento adequado para os pilotos e operadores é um desafio bastante grande. Então você tem que fazer com que cada uma deles represente realmente um que o ser humano faria nesse tipo de cenário. Além disso, desenvolvendo esse tipo de solução, pensando no análise de cenários e preparo de pilotos, estamos também ao mesmo tempo já dando o próximo passo, desenvolvendo elementos para construir o piloto da próxima geração, que será uma inteligência artificial embarcada. Todo esse contexto está sendo estudado dentro do projeto Ambiente de Simulação Aeroespacial, que é o ASA, que é o projeto então que gerou a necessidade e estimulou o desenvolvimento do trabalho que está sendo aqui apresentado. O trabalho é bem mais pontual, então realmente o objetivo foi a obtenção de um modelo simplificado para a predição da distância máxima de lançamento de um míssil ar. Agora, o que isso tem a ver com todo esse contexto? À medida que você se aprofunda em desenvolver um cenário que gere modelos autônomos, que gere uma simulação construtiva realista, você tem que entrar em detalhes cada vez maiores de cada sistema e de cada componente. O modelo de predição do alcance do armamento é essencial nesse cenário. Tendo visto que estamos pensando, por exemplo, no cenário de combate BVR. Porque ele é a principal referência para o piloto já hoje em dia. E qualquer tipo de identidade autônoma que você pretenda gerar nesse cenário, essa vai ser a principal referência. Então, as decisões de disparo de armamento, que é o que faz o cenário acontecer, ela depende desse elemento. Então, é um elemento extremamente essencial e realmente tem que se buscar um modelo fidedigno, porque isso vai representar realmente a efetividade que cada aeronave no cenário pode atingir. E o que motivou esse trabalho realmente foi uma necessidade real, porque à medida que você torna a situação mais complexa, maior, e você quer rodar essa simulação mais rápido, você precisa realmente refazer esse cálculo muito mais vezes. E acabou aparecendo a necessidade de encontrar modelos mais simples que pudessem ter uma eficiência boa o suficiente para representar adequadamente esse cenário. Nesse contexto, vamos seguir esse roteiro para apresentar como o problema foi tratado e como chegamos aos modelos que se mostraram bastante interessantes. O problema em si está relacionado ao Weapon Engagement Zone, que é uma região conhecida por pilotos, que ele indica a melhor região de disparo do seu armamento. Ela é definida pela Rmax, que é a distância máxima na qual seu armamento tem eficiência naquele momento.
em outro limite, temos a RNES, que é o início da No Escape Zone, que é essa região. A No Escape Zone é uma região onde o disparo do míssil é efetivo independente da defesa do inimigo. Na Rmax, se o inimigo fizer algum tipo de defesa, ele já escapa do seu armamento. E a R mínima, que é a distância onde abaixo dela não é possível fazer o disparo. Essas regiões definem uma área na qual, se o inimigo estiver dentro dela, por exemplo aqui, que é a No Escape Zone, é o momento ideal de disparo, ele não tem como escapar do seu míssil. Nessa região, que é entre a Rmax e a No Escape Zone, então a probabilidade vai reduzindo à medida que se aproxima da Rmax. O disparo pode ser feito, mas não é o indicado, depende um pouco do contexto do combate. Publicado na literatura, o que temos? Temos trabalhos que usam próprias simulações como maneira de calcular isso em cada momento. No entanto, o custo computacional pode ser bastante elevado para você rodar a simulação e calcular isso o tempo todo. É claro que eles usam simulações mais simplificadas. Modelos baseados em redes neurais, MLP, mais simples, que tentam gerar essa estimação. E tem modelo baseado em Deep Learning, que foi em 2021, inclusive é o grupo do IAV, que tenta usar então um regressor mais universal possível para gerar esse modelo de maneira mais robusta. Bom, então como foi montado o experimento para a gente conseguir estudar esses modelos e gerar os modelos que tínhamos interesse? Inicialmente a seleção dos parâmetros de entrada, então velocidade do atirador, o parâmetro básico, em geral são parâmetros que afetam o desempenho do míssil ao ser disparado contra outra aeronave. Então a velocidade do atirador, a velocidade do alvo, a radial do alvo no momento do disparo. Essa proa relativa à radial do alvo foi um parâmetro ligeiramente modificado ao que tem na literatura, então a gente criou ele, em geral são usadas a diferença de proas entre as aeronaves, só que a gente incluiu nisso a radial de disparo. Com isso a gente conseguiu então um modelo mais simétrico, invertendo o valor desse fator para radiais positivas, que era a direita da proa de disparo. Então os dois lados, os dois quadrantes ficaram simétricos, o que mostrou bastante diferença nos resultados. Então foi um dos motivos de termos conseguido modelos mais simples, mais simplificados, com desempenhos bons, tão bons quanto os publicados. A diferença de altitude do atirador, então a altitude do atirador influencia o desempenho do míssil, a diferença entre eles certamente também. Os modelos de regressão então foram adotar aqueles que publicados na literatura, baseado em MLP em rede neural profunda, e foi adicionado o modelo de Radial Based Function, que é função de base radial, que já por experiência anteriores de pesquisadores do IAV. E a regressão polinomial, então, que foi a tentativa de um diferencial, do modelo realmente bem mais simples. Ela foi selecionada por motivação de alguns estudos, como esse que está apresentado aqui, de que a regressão polinomial pode ser suficiente para representar diversas redes neurais que vêm sendo utilizadas. Então você usa um conceito teoricamente bem mais antigo, mas que ele, se utilizado adequadamente, pode ser suficiente para problemas aparentemente bastante complexos. Os experimentos foram montados então em dois designs, inicialmente um fatorial, com pontos bem definidos, para a gente fazer uma análise dos fatores que ainda a gente não encontrou publicado com detalhes na literatura. E um design aleatório para servir como um dataset de teste dos modelos encontrados, com pontos aleatórios dentro desse range, e também para tentar gerar um modelo a partir deles. Como é que foi gerado os dados? Então os dados são baseados em uma simulação de alta fidelidade, onde os modelos são buscam ser bastante fidedignos com a realidade. A aeronave com 6 graus de liberdade, radar, detecta, seeker, e, no entanto com os dados genéricos, exatamente para poder compartilhar academicamente esses resultados. Foi feita uma paralisação das simulações para agilizar a criação do dataset, uma busca binária para encontrar o ponto da distância máxima de lançamento. Na análise inicial dos dados, então, a gente fez uma análise em geral inicial qualitativa gráfica para identificar então a influência de cada fator nos parâmetros no resultado e se realmente condizia com o que era esperado. Radial de disparo, proa relativa e atitude do atirador, estatisticamente já de cara já indicaram a influência no resultado. Destaque para a proa relativa, que realmente já indicava ter maior influência. No entanto, velocidade do atirador, velocidade do alvo e diferença de altitude, que esperava já ter indicado uma influência significativa, inicialmente com essa análise com todos os dados, aparentaram ter uma equivalência estatística. No entanto,
fazendo uma análise um pouco mais aprofundada, separando os parâmetros, por exemplo, analisando a velocidade do atirador em função apenas de uma mesma altitude, mostrou que aquela aparente equiparação estatística entre as diferentes velocidades, ou seja, a velocidade não influenciaria no resultado, o que deveria influenciar não era totalmente verdade. Isso mostrou que não havia realmente não era incondizente, apenas não estava sendo consideradas iterações, e o mesmo para a proa relativa, restringido a uma proa relativa de o mesmo valor, aí sim a velocidade do alvo também passou a fazer diferente. Outro fator interessante é a transformação da variável f, que é a proa relativa, que também foi por indicações na literatura que você utilizar o cosseno desses fatores facilitaria o modelo, e realmente saímos de um modelo aqui que aparentava talvez ser senoidal para um cosseno do f linear e talvez segunda ordem um seno do f, de maneira qualitativa. No entanto, mostrou que esse parâmetro faria diferença e fez realmente a diferença na hora de gerar os modelos. Sem essa conversão, os resultados eram bem inferiores. Com o design fatorial, então, tentamos gerar um modelo. Com os dados de treinamento, que é do próprio design fatorial, o modelo conseguia chegar a resultados bons. No entanto, ao tentar validar isso com os resultados aleatórios, que pegavam pontos diferentes, nenhum dos modelos teve resultados bons. Então, ou seja, o design fatorial não se mostrou suficiente para gerar o modelo que a gente precisava. Então, passamos a gerar os modelos com o design aleatório. Com o design aleatório, então, o interessante foi que a função de base radial mostrou os melhores resultados. Então, assim, ela conseguiu superar os dois que havíamos encontrado na literatura, que é a Multilayer Perceptron e a Deep Learning, com um resultado significativamente melhor, então o erro médio de apenas 1,6% para o dataset testado. Agora, o passo seguinte, então, foi a utilização da regressão polinomial. O detalhe é que é uma regressão polinomial não apenas elevando os fatores a potências, aumentando o grau da regressão, mas sim incluindo todas as iterações, ou seja, um polinômio de segunda ordem, uma regressão de segunda ordem, tem A, B, C e assim vai, AB, AC, AD, para todos os parâmetros, ao quadrado, B ao quadrado, terceira ordem, ABC, ACD e assim vai. Então, por exemplo, de terceira ordem já são 119 coeficientes. Mesmo assim, ele é bem mais simples do que os modelos anteriores. E aqui o que foi interessante é que já com um polinômio de quarta ordem, que são 329 coeficientes, já chegamos ao valor muito similar à RBF, que tinha sido o melhor encontrado até então. O de terceira ordem, por exemplo, já está equiparado ao da MLP. Então, o resultado, assim, realmente surpreendeu por ter mostrado a capacidade da regressão polinomial se adequar aos dados que a gente tinha e superar os que haviam sido publicados na literatura. Além disso, com o modelo de regressão polinomial, a gente consegue fazer uma análise mais detalhada de cada fator. Então, fizemos a comparação do efeito de cada fator e, como esperado, e já era indicado lá na análise inicial, o F, que foi transformado em cosseno de F, seno de F, tinha uma maior influência, e assim depois reduzindo na sequência. Fomos eliminando os diversos fatores e vendo até onde conseguiríamos reduzir a quantidade de fator, mantendo a precisão. No caso aqui, por exemplo, com 70 fatores, ainda tínhamos um erro de 1,8, que é equivalente ao da MLP. E assim vai. Então, assim, mostrou o potencial da regressão polinomial de conseguir realmente fazer a regressão adequada dos dados e, além disso, um tratamento muito mais fácil de simplificar, desempenho computacional melhor. Então, para a gente foi uma solução realmente adequada e a intenção de compartilhar, então, nesse trabalho foi exatamente mostrar que, às vezes, a utilização de soluções fechadas, regressões universais como a rede neural profunda ou uma rede neural mesmo, às vezes pode não ser necessário, que foi o nosso caso. Então, passamos por esses pontos. A conclusão final foi que a gente conseguiu resolver um problema fazendo uma análise tradicional, relativamente até simples, gerando os fatores da maneira adequada, um modelo bem mais direto, que permite, então, realmente fazer ter uma compreensão muito melhor do problema, com um desempenho melhor. Espero então ter conseguido esclarecer alguns pontos do artigo. Vamos estar à disposição para discussões durante o simpósio e fora do simpósio. Quem tiver interesse no assunto pode procurar a gente, que com certeza estamos abertos para críticas, sugestões e novas ideias que possamos estar contribuindo. Muito obrigado.